Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT. Hoje nós vamos falar sobre o coronavírus e a minha experiência nos Estados Unidos. Como vocês podem perceber, eu não estou no estúdio do SBT, da TV Alamanda, eu estou em casa. Aliás, eu estou em casa em quarentena já há 6 dias. Eu estou acompanhando, seguindo uma recomendação do Ministério da Saúde de que as pessoas que estiveram fora do Brasil no exterior devem ficar em casa, em quarentena, durante no mínimo 7 dias. Seria aí um grupo de risco. Eu, minha esposa e meus filhos, então, estamos aqui nesse período de quarentena. Nós estamos muito bem, ninguém tem sintoma, mas eu estou respeitando esse período justamente para preservar nossos familiares e também as demais pessoas. Eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência lá nos Estados Unidos. Eu fiz uma viagem que eu já tinha programado já há bastante tempo, que viajei a Boston no dia 4 de março. Tive uma agenda bastante extensa, com o objetivo de adquirir conhecimentos na área de saúde, segurança, educação, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Em Boston, durante essa semana que eu fiquei lá, eu tive essa agenda bastante concorrida, conheci a Universidade de Harvard, que era uma universidade que eu tinha um sonho de conhecer, participei de algumas palestras, assisti algumas palestras lá. Depois eu fui até a Prefeitura de Boston, tive encontro com Álvaro Lima, que é o diretor de pesquisas econômicas e sociais da cidade de Boston. Fiquei praticamente uma tarde inteira com ele, conhecendo toda a estrutura da Prefeitura de Boston e o que eles estão fazendo lá, desenvolvendo de melhor para a população de Boston, o que a gente pode aproveitar aqui no Brasil e principalmente em Porto Velho. Eu cheguei com uma série de ideias, muita coisa boa, mas meu objetivo hoje não é falar para vocês dessa experiência política, porque tendo visto os últimos acontecimentos, o coronavírus, eu quero contar um pouco para vocês então como é que a gente sentiu, eu e minha família, como é que as pessoas estavam lidando com isso lá nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, na terça-feira da semana passada, eu estive na Universidade de Harvard participando de algumas palestras e lá eu já percebi que o clima estava bastante diferente, estava tendo cancelamento de alguns eventos, em é uma universidade privada. Para você ter uma ideia, por onde eu passava nessa universidade, os corredores já tinha lá o álcool em gel, o equipamento que você coloca a mão, sai o álcool nos elevadores, muito cuidado com relação a isso, muita gente usando máscara também, estudantes. Depois eu estive na Prefeitura de Boston na quarta-feira, passei a tarde inteira lá. Até então, estava achando que estava tudo meio tranquilo, a cidade estava com bastante movimento, nada de muito excepcional. A partir de quinta-feira, que foi o dia que eu vim embora, eu estava hospedado na casa de amigos, e esse meu amigo é um diretor de uma empresa lá em Boston. Para vocês terem uma ideia, na quinta-feira, essa empresa resolveu determinar que todos os funcionários, mais de 2.000 funcionários, fossem para casa, para trabalhar em casa, home office, ou seja, para já ficar fora da empresa para evitar o contágio ou o contato com outras pessoas. Da mesma forma, as escolas também foram fechadas já na quinta-feira, os centros esportivos, ou seja, na quinta-feira as coisas começaram a mudar. Chegando no aeroporto de Boston, já percebi que o aeroporto estava já vazio, praticamente tinha lá o nosso voo de volta para o Brasil, bem vazio, percebi isso. A gente, no voo, acabei que coincidentemente percebi que tinham muitos estudantes brasileiros e coincidentemente a minha esposa acabou sentando ao lado de um jovem rondoniense. Sim, vou até lembrar, o Leonardo Brito, que é de Presidente Médici, um jovem brilhante que passou aí, foi aprovado nas melhores universidades dos Estados Unidos como Harvard, Columbia e Stanford, e ele acabou optando por estudar em Harvard. Ele já mora nos Estados Unidos há 3 anos, e ele contou para a gente que ele estava voltando então para o Brasil, para Presidente Médici, para reencontrar a família, porque a faculdade tinha acabado de determinar então a suspensão de todas as aulas. Então vocês imaginam, lá tem gente estudando de todas as partes do mundo, então todo mundo estava voltando para suas casas e ele voltando para Rondônia, e foi muito legal conhecer, o Leonardo. Então eu já fico até aqui, Leonardo, um convite para você, se você estiver me assistindo agora, de que depois que a gente passar por esse momento difícil e você vier a Porto Velho, eu quero fazer uma entrevista com você para você falar um pouco dessa sua experiência. Você com 17 anos de idade
foi aprovado na melhor universidade do mundo, um jovem que sempre estudou em escola pública, né, lá em Presidente Médici, filho de professora, e está já estudando nos Estados Unidos há muito tempo. Foi muito bom esse nosso bate-papo. Então, vocês perceberem então que as universidades fecharam e os alunos voltaram para casa. Chegando no Brasil, o aeroporto de Guarulhos já estava muito lotado, muita gente usando máscara, eu percebi isso também, e peguei o voo já para Porto Velho. A partir do momento que eu cheguei em casa, a gente então decidiu ficar nessa quarentena. Como eu já disse, eu estou aqui em casa já há 6 dias, estou trabalhando de casa, eu e minha esposa aqui. Os nossos filhos, a gente decidiu não deixar eles irem para a aula a partir de segunda-feira. Depois veio a determinação aí do governo do estado, suspender as aulas das escolas estaduais, depois as escolas particulares resolveram acompanhar também essa determinação e suspenderam. Então a gente está aqui em quarentena, assistindo tudo isso pela televisão. Nós estamos também um pouco preocupados, como todos os brasileiros, mas as pessoas ainda não perceberam a gravidade das coisas. Está demorando um pouco para chegar aqui em Rondônia, acho que a gente também está distante. As coisas começaram lá na China, depois Europa, Estados Unidos. A epidemia está bem, já tem bastantes casos lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, até a hora que eu estou gravando. Agora eu estou gravando esse programa na quarta-feira à noite. Rondônia não teve nenhum caso confirmado, mas a gente já tem aí vários suspeitas de casos que podem se confirmar a qualquer momento. E a experiência é o seguinte: nós vamos ter que encarar isso, não tem outro jeito. As pessoas, nós vamos ter que ter esse afastamento social, vamos ter que ficar em casa mesmo, recluso. É o único jeito a gente evitar o contágio dessa doença. Eu acabei fazendo a viagem de máscara, eu e minha família. Eu sei que o Ministério da Saúde recomenda a utilização de máscara apenas para pessoas que estejam com sintoma. Nós não temos nenhum tipo de sintoma, mas eu acabei me prevenindo e resolvi viajar com máscara. A gente está tomando todos esses cuidados, lavando muito as mãos, álcool gel, enfim, evitando contato com os mais velhos. A gente precisa cuidar, os filhos precisam cuidar dos pais e dos avós. Então até hoje eu não tive nenhum contato com os meus pais. Meu pai tem 74 anos de idade, minha mãe tem quase 70 anos, então a gente tem que evitar esse contato, porque essa faixa etária são as pessoas que têm o maior risco, né, de contraírem, né, o vírus, e também são as pessoas que podem ser internadas e irem até a óbito. Então a gente tem que cuidar disso. Então a mensagem que eu passo para vocês é o seguinte, que serão tempos difíceis daqui para frente, mas a gente tem que se adaptar. Nós estamos com uma vantagem, eu acredito, para vocês perceberem, a Itália demorou muito para tomar algumas medidas, como fechar as escolas, os órgãos públicos, e aí virou uma epidemia na Itália, muita gente morreu, e aqui pelo menos eu percebo que os nossos órgãos públicos já tomaram essas atitudes já com um pouco de antecedência. Então as escolas estão fechadas, cinemas, agora houve determinação também de que não pode ter aglomeração de gente. Os órgãos públicos como Tribunal de Justiça, Ministério Público, o próprio CPA, todo mundo está dispensando as pessoas e as pessoas estão em casa. Então esse é o recado que eu quero dar para vocês. Nós precisamos de agora um pouco de cautela também, paciência. Não é fácil ficar em casa. Eu estou apenas há 6 dias, eu sei que isso vai demorar mais tempo, com 2 crianças. As crianças querem jogar bola, querem andar de bicicleta. Você tem que tentar fazer outros tipos de atividade, como ler um livro, brincar dentro de casa, assistir televisão, para tentar entreter aí as crianças. Bem, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que nós vamos atravessar um momento muito difícil, um momento que vai afetar economicamente todo mundo, financeiramente, principalmente também na área de saúde. Pessoas vão ficar doentes, enfermas, amigos próximos, familiares, mas para a gente evitar isso é muito importante esse isolamento. Fiquem em casa, não saiam de casa, só saiam de casa se for extremamente necessário, se tiver que ir no supermercado, se tiver que ir para a farmácia, mas sempre com muito cuidado, mantendo distância das pessoas, de no mínimo 2 metros, sempre lavando a mão, usando álcool gel. A máscara é necessária para quem tiver algum sintoma. Eu, por exemplo, estou sem nenhum sintoma, ninguém da minha família também tem sintoma, então vamos seguir essa recomendação. Quero também deixar uma mensagem aqui aos profissionais de saúde. Vocês serão extremamente importantes nesse momento difícil, médicos, pessoal da enfermagem. Vocês vão ter aí, vão atender muita gente, vão ter que trabalhar muito, vão ter que ter uma carga horária
dobrada, não vai ser fácil, mas vocês também podem contar com o apoio, todo mundo tem que ajudar isso. Se você tiver algum vizinho que é dessa área de saúde, puder ajudar ele, não puder sair de casa, você puder fazer compra para ele no supermercado ou ajudar em alguma outra forma, faça isso. Da mesma forma, os idosos, né? Vamos cuidar, os filhos precisam cuidar dos pais, dos avós, das avós, então vamos cuidar, né? As coisas agora vão reverter. Nós sempre fomos cuidados pelos nossos pais e avós, agora chegou a hora de nós filhos, os mais novos, cuidar dos mais velhos. Eles são a população que tem o maior risco, então não tenham contato. Pra vocês terem uma ideia, eu não tive contato com meus pais desde quando eu cheguei e não terei, tá? Eu devo sair da quarentena agora na sexta-feira, que vai completar 7 dias. Não é que eu estou fora da quarentena, eu vou apenas tenho que cumprir algumas agendas, compromissos profissionais e familiares, até que vou no meu escritório apenas para resolver algumas questões rapidamente. Não quero ter contato com ninguém e vou voltar para minha casa, porque daqui para frente isso vai virar rotina para todo mundo. Ficar em casa, trancado, se puder trabalhar dentro de casa, quem não puder vai ter que ver outra forma e infelizmente a gente vai ter que passar por esse processo. Isso não vai ser rápido, tá? A gente acha que isso vai durar aí até mais ou menos o mês de julho, talvez, ainda há muita previsão, muita especulação, mas a gente precisa enfrentar esse problema com muita coragem, mas também com muita seriedade, serenidade, tá bom, gente? Então fica esse meu recado para vocês, um abraço a todos, fiquem com Deus.